Salut! Vamos começar então com a nossa primeira aula de francês. Cours de français número 1. Essa aula se chama salut, quer dizer oi. É a primeira palavra que vocês vão aprender a falar em francês. Salut tout le monde quer dizer oi galera. Tout le monde literalmente quer dizer todo mundo, mas é uma maneira de dizer galera. Vocês aos poucos vão ver e ouvir nessa aula palavras que vocês nunca ouviram. Mas o princípio é a repetição mesmo, aprendendo uma língua. Então não se assustem, aos poucos eu vou sempre deixar de falar, de explicar mais em português e sempre falar mais em francês. Mas no início eu falo mais em português mesmo. Então vamos lá. Para começar a aprender uma língua, eu acho muito importante começar com o alfabeto. Aprender a falar as letras mesmo, antes de falar as combinações e pronunciar as combinações das letras. Então vamos lá, vocês vão reparar que certas letras se pronunciam da mesma maneira que em português. Certaines lettres se prononcent de la même manière qu'en portugais. Vamos, todas as letras em verde aqui, de verde. É A, B, C, D. Até aqui tudo certo. E. Isso não é E, isso é E. Depois a gente vai ver todas as variações de pronúncias do E combinado com outras letras. Mas o E sozinho é E. F, G, H, I, J, K, L, M, N. O, isso não é O, é O, biquinho famoso, biquinho mais para baixo. P, Q, R, S, T, U. Isso não é U, isso é U. Muito importante essa diferença. V, W, literalmente W, X, Y, Y e Z. Ça va? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Maintenant que tu connais toutes les lettres, agora que você conhece todas as letras, tu peux épeler ton prénom, s'il te plaît? Você pode soletrar o seu nome, por favor? Épeler quer dizer soletrar. É um dos primeiros verbos a qual a gente se confronta aprendendo uma língua. Cuidado, porque prénom é o nome. Vamos dar uma olhada aqui no Docs? Mon prénom é meu nome. Mon nom ou mon nom de famille, literalmente meu nome de família, é meu sobrenome. Ou seja, quando as pessoas pedem o seu prénom, é o nome. O seu nom é o sobrenome. Attention à ne pas confondre. Cuidado a não confundir as pronúncias. Un homme é um homem. Un nom é um nome. D'accord? Voltamos aqui. Então, você pode testar e soletrar, épeler seu prénom ou nom para testar a sua pronúncia das letras. Continuamos. La prononciation. Pronúncia. Les sons são os sons. O U português é OU em francês. A gente escreve U, OU. Se tiver um U sozinho, não é U, é U. O U, a gente consegue fazer o U mais facilmente fingindo fazer um I fechando a boca. Isso é uma dica que funcionou para várias pessoas. Então eu espero que funcione para vocês também. E vai fechando a boca e cria um U, um biquinho, o famoso biquinho, que a gente nem sempre faz, mas que de vez em quando serve. Então isso é U e isso é U. Essa é uma pronúncia que não existe tanto em português, então é difícil botar uma certa fonética.
Vocês podem escrever a fonética própria. Aliás, fonética é uma coisa muito pessoal. E escrever como você está ouvindo. Ou seja, no seu caderno ou no caderno do Docs, vocês podem criar a sua própria fonética. E, como a gente escreve E em francês? Com E accent, E acento. Esse aqui. ER, EZ, ET. D'accord? Isso sozinho não faz E. Isso é E. Isso aqui faz E. Tá? É un. Isso tudo são todas as maneiras de falar, de escrever un, para pronunciar un. Ça va? Então vamos ver na prática agora. Les sons, os sons, le son U. Exemplos. Vamos juntos. Bonjour, nous, toujours, le jour. Isso tudo, vocês reparam que U é O-U mesmo. Vocês vão se acostumar, não se preocupem. Le som U, que não existe em português. O famoso I com a boca fechada. Salut, tu, bienvenue. Le som E. Je, mesma pronúncia de E, U, E, E. Je, le, de, que e ce. Le som E, com todas as maneiras diferentes de escrever E. Manger, été, les, mais. Le som E. O E é um E mais aberto. J'ai, le lait, naître, ma mère e mon père. Uma parêntese aqui é que o E é mais pronunciado em Paris. Dependendo das regiões que vocês vão ouvir falar, onde vocês vão ouvir as pessoas falarem, vocês vão reparar que eles falam mais ou menos da mesma maneira. Por exemplo, eu que sou de Marseille, a gente fala o mais E, le lait. Mas isso de cada um vai evoluindo. Cada um tem o seu sotaque e a diversidade de sotaque é bonita mesmo. Então, j'ai, o G, le lait, o le lait. Isso é com vocês. E le son lapin, dessin e pain. Isso é un. Ça va? Tudo bem? La pronunciação, vamos continuar com a pronúncia. Les lettres, o l'air sort d'un coup. As letras onde o ar sai de uma vez. P, B, T, D, Q e G. Isso tudo o ar é curto. Por exemplo, petit, parler, appeler. Bonjour, bisous. Tu, attention, T. Vocês reparam que para falar T, a gente pode usar de várias maneiras. T sozinho, 2T, 2T, attention. T com TH. De, une date, une addition. Que, a gente vai que com C mais uma vogal. Que, mais A, O, U, U. Com K também. E com QU. QU não é que, não existe que em francês. É que mesmo. Então, un cadeau, une cuillère, un kiwi et 15. G, un gâteau, une baguette. Ça va? Agora, les lettres ou l'air só en continu. As letras onde o ar sai de forma contínua. F, V, S, Z, Ch, J, L e R. Ok. Un café, une photo, une pharmacie. Reparem que a gente pode fazer o F de várias formas, com F sozinho ou com PH. V, vous e bienvenue. Se faz com S au début d'un mot.
no início de uma palavra, o SC, o S mais uma consoante, S plus consonne, o TION, sion. Isso é muito importante. Várias palavras que em português se acabam com são, terminam com sion em francês. Vocês vão reparar, e é muito prático. Un sac, une piscine, le sport, la natation, éducation. Z, agora. Você faz com S no meio de uma palavra, S au milieu d'un mot, ou com Z mesmo, avec un Z, com Z. Un magasin, un zèbre, une chaise. Ch, como que a gente faz ch? CH mais uma vogal. Un chat, un chien, chanter. Très bien. Je, a gente faz J com J, J, o G mais E, o I. Je, como a gente viu no início. Joli, manger. Elle, pode ser um L ou dois L's, un L ou deux L. Livre, elle. R, que pode ser com um R ou dois R. Une rue, un verre, regarder. Ça va? Et pour finir, et pour terminar, les lettres où l'air sort en continu et passe par le nez, as nasais, as letras onde o ar sai de forma contínua e passa pelo nariz. M e N, M e N. Madame, monsieur, une pomme. Et o N, un nom et un inconnu. A gente fala com as vogais depois do an, nan, por causa da ligação entre o N e o I. Isso eu vou falando aos poucos também. Un inconnu. Ça va? Exercício. Vamos fazer um teste agora. Prononce les mots suivants. Pronuncie as palavras seguintes. Salut. Bonjour. Merci. Fatigué. Grande. Grand. Reparam que aqui a gente pronuncia o D porque tem um E depois. Aqui a gente não pronuncia o D porque não tem nada depois. Aujourd'hui. Aujourd'hui, palavra muito importante. Quer dizer, hoje. Aujourd'hui. Moi, eu. Toi, você. Ouvrir, ouvrir. Jouer. Je suis. Je m'appelle. Dans. Chou. Faire. Rouler. Boule. Isso é U. Boule. Bulle. Isso é U. Bulle. Nager. Je nage. Rire. Voir. Sourire. Ça va? Tudo bem? Todas essas palavras colei aqui no Docs. Vocabulário. Ou seja, podem ver, checar e ver a pronúncia e a tradução. Essas palavras foram escolhidas completamente aleatoriamente para mostrar a diversidade e a variedade de pronúncia. E para insistir no fato que, por exemplo, O, U e U, U e U, ou seja, vocês podem ir repetindo e treinando a pronúncia dessas palavras seguidas. Continuamos. Les formules de politesse.
vamos começar com fórmulas de educação. Bonjour, bom dia, bonsoir, boa noite. Só que bonsoir é a partir do pôr do sol. Bon après-midi, boa tarde. Attention, bon après-midi ne s'utilise pas pour dire bonjour l'après-midi. Bon après-midi não se usa para falar boa tarde, como em português, para cumprimentar de tarde. Bon après-midi é um cumprimento. Quando a gente sai de um lugar, a gente fala au revoir, bon après-midi. Tchau, boa tarde. Mas a gente não entra numa loja falando bon après-midi, eu queria isso aqui. Não. Bonjour é o dia todo. Bon après-midi é só se despedindo. Bonne nuit, boa noite. Mas a diferença entre bonsoir e bonne nuit é que bonne nuit é um contexto íntimo. Attention, bonne nuit est utilisé dans un contexte intime. C'est différent du português. É diferente do português. A gente não entra no restaurante falando bonne nuit, eu queria uma mesa. Não, bonne nuit, quando todo mundo vai dormir, é um contexto bem íntimo, a gente acaba falando bonne nuit. Bonsoir é para usar de fato entrando em algum lugar ou cumprimentando pessoas de noite. Bonne nuit é na hora de dormir, essencialmente. Vocabulaire utilisé pendant le cours. Vocabulário usado durante a aula. Vamos ver algumas coisas que podem parecer muito difíceis por enquanto, mas aos poucos vocês vão se acostumar. Por exemplo, est-ce que? Est-ce que é uma partícula invariável que a gente pode usar para perguntar alguma coisa. Particule invariable que l'on peut utiliser pour poser une question. Est-ce que não é necessariamente sempre indispensável, mas várias vezes a gente tem que usar. Depois a gente vai ver esses detalhes também, mas vamos, por enquanto, pegar isso como uma palavra só, uma fórmula só. Qu'est-ce que ça veut dire? O que isso quer dizer? Est-ce que tu as des questions? Aqui, por exemplo, est-ce que não é indispensável. Pode ser também, tu as des questions? Você tem perguntas? Tu as compris? Ou est-ce que tu as compris? Você entendeu? Mesma coisa, aqui não é para se assustar com o passado. Por enquanto, vamos pegar essas coisas como fórmulas feitas. Depois a gente vê os detalhes da composição da frase. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Você pode repetir, por favor? Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Relis la phrase, s'il te plaît. Relê a frase, por favor. Très bien. Muito bem. Très bonne prononciation. Muito boa pronúncia. Oui, sim. Non, não. J'ai compris. Eu entendi. Je n'ai pas compris. Eu não entendi. E essa fórmula muito prática para saber qualquer coisa em francês é como on dit qualquer coisa en français? Como se diz tarará em francês? Como on dit blá 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 en français? Por exemplo, como on dit oi en français? Como on dit bon dia en français? Ah, on dit salut ou on dit bonjour. É isso. Fórmula mágica. Essas são fórmulas mágicas. Ok. Agora vamos nos atacar a um assunto que chateia muitos alunos. Les chiffres et les nombres. Primeira coisa é que les chiffres são os números de 0 a 9. Não é a mesma coisa que em português. Chiffre é número de 0 a 9. Com 2 chiffres ou mais, a gente faz um número. Nombre é a composição de vários chiffres. Chiffre é um número só. Ou seja, vocês podem chamar o todo de número, numéro, mas tem que saber, se por acaso vocês estão vendo essa palavra em algum momento, chiffre quer dizer número de 0 a 9. Vamos começar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a gente não pronuncia o P, 7,
8, 9. Ça va? Até aqui tudo bem? Vamos lá nos nombres. Les nombres, c'est à partir de 10, parce qu'avec deux chiffres au plus, on fait un nombre. É isso que eu falei no início. Os nombres é a partir de 10, porque com dois chiffres ou mais, a gente faz um número. 10, 11, reparam como tem números que se escrevem da mesma forma que em português. 11, 12, aqui o famoso U, 12, 13, 14, 15, 16. Esse é bastante difícil de se lembrar, mas não é 16, é 16. 17, de novo o P sem pronúncia o P. 17, 18, 19. Ça va? Aí todo mundo fala sempre, tem que fazer cálculos para contar em francês. Não é bem assim. Vamos ver. Continuamos com 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 e 1000. Eu sei que 70, 80, 90 já perde todo mundo. Mas tem uma certa lógica aqui. Vamos tentar entender isso juntos. Aqui, a partir de 20 até 60, 60 e também 80, a gente pega os números de 0 a 9. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Mesma coisa para 30, 40, 50, 60 e 80. Os números que já têm 10 no nome deles, como 70, 90, a gente vai pegar para completar números entre 10 e 20. 70 e colar diretamente no 60. 70 literalmente é 60-10. Eu sei que pode ser mais complicado, e é mais complicado que 70, mas tentam lembrar, 60, 60, 70, 60-10, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Ok. 80, não aprendemos a calcular desde pequeno, como vocês sempre acham. A gente aprendeu isso como uma palavra só. Como vocês falam 80, a gente aprendeu que 80 era 80. Ou seja, vocês vão pegar para 80 de novo entre 0 e 9. 81, 82, 83, 84, etc, etc. 90 vai ser 80, 10. Mesma lógica que 60 e 60, 10. 80, 80, 90, 90. Ou seja, de novo, já que tem 10 no final, vamos colar o resto diretamente. 90, 91, e não é 90, 11, tá? É 91. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Ça va? Espero não ter perdido ninguém. 100, 100 e 1000, 1000. Aqui eu vou passar também nessa ficha anexos, que são detalhes de como se escrevem esses números todos. A gente bota um tracinho quando os números são compostos. Então aqui eu aconselho fazer um print para ter isso bem guardadinho. Particularidade depois, 21, isso é a única coisa que muda aqui. 21, no 1, a gente sempre bota um E. 21, 31, 41, 51,
O resto é só colar números do lado. 61, 71. 71 também pega esse E. Já 80 não pega. 81. 421, se for traduzir, mas não aconselho sempre a traduzir as coisas. 81 e 91 não tem o E. Porém, aqui vocês estão vendo 70, 71, 72, 73, 74. É só colar a parte 60 mais o que vem depois do 10. 70, 71, 72. Pode parecer complicado e não é tão simples, mas dá para se lembrar aos poucos e vocês vão ver que repetindo sempre vai entrar. Ou seja, tá conseguindo também dar um print aqui e na anterior. Et voilà, c'était le premier cours de français. Foi a primeira aula de francês. Espero que vocês tenham gostado e vamos na segunda. Bisous!